Paz e luz, muita luz no teu caminho. Vamos conversar sobre algo muito discutido, sobre as pirâmides do Egito. Vamos ter aquela conversa sobre as pirâmides, os seus construtores, os mistérios, principalmente da pirâmide de Gizé. E no final dessa minha palestra, eu vou colocar para você um documentário muito bom. Esse documentário eu achei ele nota 10. E ele vai lhe esclarecer muitas coisas. É claro que existe a opinião dos teóricos, né, mas nesse documentário eles foram muito bons. E você vai compreender mais ou menos o que eu estou falando. Temos vídeos no canal João de Assis que fala sobre a construção das pirâmides. E teoria registrada sobre que a construção das pirâmides seria de povos pré-diluvianos. Realmente, as pirâmides são fenomenais. Sua arquitetura, sua ciência, tudo nela leva a uma tecnologia avançadíssima que a ciência hoje fica boquiaberta. Aquelas explicações que a pirâmide foi construída em 20 anos, tal, não cola mais devido à grandeza da pirâmide, os detalhes dentro da pirâmide, pedras que são encontradas somente a 9.000 quilômetros de distância da pirâmide, furos que parece que foram feitos com máquinas, coisas perfeitas que deixa todos atônitos. Aquilo é um fenômeno incrível. Apesar de alguns dizerem que as pirâmides foram feitas como túmulos, não foi encontrada uma múmia sequer dentro da pirâmide. Todas as múmias estão ao redor, estão em lugares que não são a pirâmide. Então, para que ou por que foram construídos aqueles prédios maravilhosos? Só foi superado pela Torre Eiffel em 1800 e alguma coisa. Então, o que seriam as pirâmides? Quem foi que construiu as pirâmides? Para quê? Qual o objetivo? Realmente existia um povo chamado Povo das Pirâmides, que abrangia o Egito, a América Latina, a América do Norte, a China e muitos lugares no mundo, como Índia. As pirâmides são semelhantes. As pirâmides da Amazônia, as pirâmides da América Central, as pirâmides do Egito são muito semelhantes. Quem seriam os construtores das pirâmides? E que povo seria esse chamado Povo das Pirâmides? Será que seriam os egípcios? Será que seriam os maias, que gostavam de matar e cortar a cabeça das pessoas? Ou eles apenas aproveitaram a estrutura e começaram a habitar naquele local e se personificaram com aquele local, fizeram roupas, desenhos e tudo mais em coisas que já existiam? Pois bem, segundo a nossa teoria, as pirâmides foram construídas no mundo pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio. O dilúvio é inegável. Ele é citado pela maioria dos povos da Terra, da sua forma, é claro, né? Até pelos egípcios é citada a grande inundação. Então, na cultura egípcia, na cultura maia, na cultura asteca, existe o fenômeno do dilúvio. Aquilo tudo foi construído antes do dilúvio. Por quem? Segundo a nossa teoria, ele foi construído por ordem divina, com a ajuda dos anjos, pelo nada mais, nada menos, faraó, vamos dizer assim, Enoque da Bíblia, aquele que tem o livro apócrifo de Enoque. Lá no livro apócrifo de Enoque, capítulo 2, ele nos fala sobre uma grande construção que deveria ficar para a posteridade. E Enoque, que é bisavô de Noé, ele deve ter construído essas cidades através de ajuda de anjos. Os anjos, eles intervêm nesse mundo há muito tempo. Podemos ver que eles interviram no mundo logo no início, quando Adão e Eva foram interceptados por Lúcifer, que é um anjo, e Lúcifer passou um conhecimento para Eva, um conhecimento maligno, e esse conhecimento fez com que a nossa raça toda caísse. Logo depois nós encontramos povos sendo influenciados por anjos,
Encontramos Hitler, através da sua religião chamada Vril. Ele construiu bombas e mais bombas, orientado por extraterrestres ou por anjos, porque já que a sociedade Vril, ele tinha vários tipos de religião dentro dessa religião Vril. Uns pegavam a informação dos anjos, outros pegavam a informação dos extraterrestres, e pode ser a mesma coisa. Aqui próximo, vamos dizer no tempo, né, encontramos um homem fantástico chamado Nikola Tesla. Tesla, ele criou a lâmpada normal, aí veio Thomas Edison e tomou, aí ele criou a fluorescente, criou o micro-ondas, criou a arma da morte, que é o projeto ARPA, que hoje existe, e criou o princípio da internet, motor elétrico. Ele, vamos dizer, acendeu a cidade de Nova York. Com 18 anos ele criou o motor elétrico. Era um homem superdotado, algo fantástico. Você tem que estudar a vida de Nikola Tesla. Coloca no YouTube Nikola Tesla, que você vai ver. Só que esse cara, ele quando chegou próximo à sua velhice, ele disse abertamente que ele fazia os seus eventos baseados em informações dos anjos ou de extraterrestres que viviam em Marte. E isso, alguns começaram a dizer que ele era louco, que era doido e tal. Aí veio a Companhia de Eletricidade dos Estados Unidos, que ganhava muito dinheiro, inclusive por causa dele mesmo, né? E acusou ele de mesmo que era louco, tal, mas só porque ele criou um equipamento que era transmissão de eletricidade sem fio. Ou seja, ele iria transmitir para os Estados Unidos toda a eletricidade como fosse rádio. E você teria um rádio, não precisaria de um fio. Era só ligar um botãozinho, o rádio mesmo carregava com a eletricidade do ar ou da terra. Isso é fantástico. E ele mesmo dizia que essas informações, essa tecnologia não era dele. Ele apenas fazia o que os anjos ensinavam. Hitler, Nikola Tesla são provas próximas ao nosso tempo. Então, por que não dizer que os construtores das pirâmides utilizaram tecnologia angelical? Os anjos têm tecnologia, tanto anjos do bem quanto anjos do mal. Então eles usam espada, eles usam atenais, usam trombeta, e isso é equipamento. Equipamento é tecnologia, né? Quantos povos índios aqui do Brasil não tinha a espada, não tinha tecnologia, e morreram na espada dos portugueses, dos franceses, dos espanhóis, porque não tinham espada. A espada era tecnologia danada, de boa. E mataram os índios com essas espadas, né? Então, o anjo tem uma espada, é uma tecnologia. Então, não dá para a gente imaginar que fizeram uma pirâmide ou 3 pirâmides daquela, com conotação astral, com conexão com as estrelas, pontos cardeais no centro da Terra, tal, com um monte de coisa que você sabe. Você está me escutando, você estudou, você sabe a tecnologia que as pirâmides têm. Não vai dizer que eles construíram isso com martelos de cobre, com martelos de pedra. Não existe. Pedras pesando toneladas, centenas até de toneladas, sendo arrastado pelo deserto, com o quê? E a logística? E esse escravo tem que beber água, tem que comer, tem que dormir. Como no deserto? Então, fica a nossa teoria. Teoria é para se pensar. Essa civilização das pirâmides era comandada por Enoque, aquele que foi transladado pela Bíblia, que ele vivia com Deus, andava com os anjos. Na cultura egípcia, ele se chamava Saurite. Era o Enoque da Bíblia. Chamava-se Saurite e era um faraó. E foi ele o responsável, né, pela a construção das pirâmides. Com certeza, aquilo não foi construído por escravos, por pessoas indoutas. Aquilo tem nível, aquilo tem prumo, aquilo tem uma engenharia que os engenheiros de hoje, com o equipamento de hoje, teriam dificuldade para fazer aquilo ali. A Bíblia fala do velho mundo. O velho mundo era o mundo das pirâmides, com tecnologia diferente. A pirâmide de Gizé, por exemplo, podemos dizer que ela era
de fato e de verdade, uma geradora de eletricidade. A eletricidade que Nikola Tesla falava, que era a eletricidade transmitida pelo ar, sem fio. Isso era uma tecnologia tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Existem coisas dentro da pirâmide de Gizé que para um engenheiro hoje fazer seria muito e muito difícil. Talhamento de pedra, alisamento de mármore, ou seja, coisas que necessitam de ferramentas pesadas e para causar aquela fineza naquela pedra, aquele brilho, aquela textura. Com certeza, afirmo eu, usando as fontes que eu tenho de estudos, né, e também fontes espirituais, que as pirâmides foram construídas por uma civilização pré-diluviana. E Atlântida realmente existiu. Atlântida era, de fato e de verdade, a população pré-diluviana, que era uma população que vivia em torno de 1000 anos cada pessoa. Ou seja, imagina um cara com 1000 anos, né? Não um preguiçoso que vive dormindo numa rede 1000 anos, mas um homem ativo, um homem inteligente, 1000 anos. Então ele iria desenvolver muito mais. E essa civilização pré-diluviana, ou Atlântida, que eu já estou unindo os dois, ela foi destruída por causa da violência. Começaram a haver uma violência muito grande, uma mistura de raças, gerou uma violência muito grande, e Deus resolveu acabar com o dilúvio. Houve o dilúvio, a inundação foi mundial e toda a carne inspirou, ou seja, morreu. Novamente se começou toda a história. E alguns povos que saíram dessa inundação vieram e tomaram novamente aquele local como moradia. As pirâmides da América Latina, inclusive as pirâmides da América Latina, os próprios habitantes das pirâmides da América Latina, do Peru, né, diziam que aquilo ali foi tudo construído pelos deuses e que eles um dia iriam voltar para tomar posse das cidades. Porque eles chegaram, não foram eles que fizeram. Eles chegaram ali e viram aquele negócio. Então um virou rei, outro virou não sei o que, sacerdote, e começaram a tomar posse daquele lugar. As outras tribos, quando viam aquela estrutura, ficavam com medo, ficavam temerosas, achavam que era um povo forte, e nisso eles mesmos se aproveitaram disso e cresceram. Mas dentro da cultura deles, eles diziam que naquilo ali não foi eles que fizeram, foram os deuses. Quando eles chegaram ali já estava. Em alguns lugares nós encontramos cidades inteiras soterradas na areia, encontramos soterradas no Atlântico, no Oceano Atlântico. Isso aí mostra que houve inundação, houve um soterramento na terra e um soterramento dentro do mar mesmo. Existe debaixo da areia do mar cidades, e também em cima, inundada por água, cidades com degraus de 1 metro de altura, 1,20 m de altura, e tudo aquilo naquele estilo, naquela linha gótica, vamos dizer assim, egípcia, naquela forma de geometria. Então a Bíblia é bem clara: houve um mundo que pereceu. Apesar de alguns não quiserem acreditar na Bíblia, mas ela já dizia há muito tempo: houve um mundo que pereceu, houve um povo que pereceu. Só que as informações que nós temos desse povo é muito pouco. Temos através do livro de Melquisedeque, você pode ver no meu canal, tem um livro de Melquisedeque no texto. Você pode ler o texto todinho, na original. E você tem também o livro de Enoque e outros livros, mas o que merece credibilidade seria o livro de Melquisedeque, muita credibilidade. O livro de Enoque, a credibilidade é discutível, mas também tem credibilidade sim. E ele relata fenômenos matemáticos, Sol, a Terra girando ao redor do Sol, tal, gira isso. Ele mostra fatos matemáticos que na época era difícil. E o livro de Enoque é um livro pré-diluviano, como também o livro de Melquisedeque. Ou seja, Noé e a sua família guardaram dentro da arca alguns escritos. Me diga uma coisa: se você soubesse que o mundo ia acabar, você não ia guardar alguns livros? Sim ou não? Vamos dizer agora, o mundo vai acabar daqui a tanto tempo, tá? Você fazia o quê?
Você não guardava nem chip de computador, nada, você guardava livros, porque pode ser lido. Então, eu acredito pessoalmente que Noé fez a mesma coisa. Guardou dentro da arca, embora a Bíblia não relata, livros antiguíssimos. Muitos deles se perderam, outros escaparam. Mas a escrita é muito parecida, a forma de escrever é muito parecida. Então, houve uma civilização muito grande. Alguns diziam que o período pré-diluviano do pecado para Noé houve 1650 anos. A maioria dos teólogos acreditam nisso. Porém, os novos teólogos não acreditam. Eles datam de 8.000 anos, do pecado até Noé. 8.000 anos. Porque ele falou o seguinte, que se fosse 1650 anos, quando houvesse o dilúvio, alguns personagens bíblicos ainda estariam vivos, né, e iriam morrer afogados. Então ele fala também que ele sai somando uma soma diferente da outra e dá 8.000 anos. Ele soma por, vamos dizer, fulano viveu 1.000 anos, então aí vai somando esses 1.000. Cicrano viveu 900, Matusalém viveu 930 anos. Quando soma-se tudo isso aí, dá 8.000 anos. Os teólogos antigos não acreditavam nisso, porque achavam que 8.000 anos é muito tempo, mas 8.000 anos é 8.000 anos, é o suficiente para construir quantas pirâmides quiserem. Então, a tecnologia que nós encontramos nas pirâmides, vamos passar agora um documentário para você, e eu chamo a sua atenção para esse documentário. Essa tecnologia era uma tecnologia diferente, onde se produzia eletricidade sem fio, onde se sabia onde estava tal constelação, onde sabia os pontos cardeais, o centro da Terra. Tecnologia antiguíssima, porém muito além da nossa, que ainda está evoluindo. Nós pensamos que somos inteligentes, que criamos um computadorzinho e tal, mas existe tecnologia muito mais avançada. A nossa tecnologia, como eu falei, tem a mão dos anjos. Os anjos sempre interviram nesse mundo. E quando eles intervêm, eles deixam a sua marca. Eles deixam a tecnologia, eles mandam a pessoa construir um negócio, a pessoa constrói, muda tudo. Quem inventou a bomba atômica foi Hitler, depois passou para os Estados Unidos combater a Rússia. Né? Mas tudo informações de anjos. Toda a tecnologia americana veio dos alemães. Na época da Segunda Guerra Mundial, os alemães eram muito mais avançados do que os Estados Unidos, do que outros países. A tecnologia alemã era incrível. Até hoje se usa ainda as prensas fabricadas depois de Hitler na Alemanha. Então esses caras eram demais. E eles tiveram grande influência dos anjos, dos Emanas, da Índia. Eles foram, pesquisaram, traduziram o sânscrito, pesquisaram as naves, pesquisaram tudo, fora as profetisas da religião Vril, V-R-I-L, que profetizavam sobre Hitler, que diziam para Hitler invadir tal país, fazer tal bomba, é assim, é assim. Agora uma observação. Os espíritos, ou anjos caídos, sempre fazem isso. Eles vão dando corda, depois eles puxam de vez, né? Invade tal lugar, Hitler invadia. Invade tal lugar, Hitler invadia. Depois ele mandou Hitler invadir a Rússia. A Hitler se lascou. Quem acabou com Hitler foi a Rússia, não foi os Estados Unidos não, viu? Foi a Rússia, foi quem acabou com Hitler. Inclusive, por que os Estados Unidos não jogou uma bomba atômica em cima de Hitler? Os Estados Unidos só jogou a bomba em cima do Japão. Por quê? Porque Hitler era parente da família Rothschild, dos Illuminati. Ele era um Illuminati. Era filho do grandão lá, do Illuminati, com uma alemã. Né? E aí Hitler, ele tinha o sangue dos Illuminati, dos dominadores do mundo, né? Que sempre vai haver. Não entra nessa onda não. O mundo está sendo dominado. Sempre foi. Sempre foi pro Nabucodonosor, sempre foi pro fulano, sempre foi pro cicrano. Vai chegar um dia que vai chegar a besta e domina tudo. Mas ninguém vai pensar, o mundo está sendo dominado, meu Deus, o Rothschild, não sei o que lá, família Bilderberg, grande coisa. Tomara que eles dominem mesmo. Porque se eles dominar, a China domina. Aí a China vai impor a sua vontade. O mundo sempre foi dominado e sempre vai dominar. Mas o reino de Jesus não é desse mundo. O reino de Jesus é eterno. Mas ele age nesse mundo sim. As pirâmides do Egito retratam que o povo
que viviam antes do dilúvio não eram os macaquinhos escondidos em cavernas comendo carne crua. Era um povo que tinha uma tecnologia e contatos com extraterrestres, com anjos do bem e anjos do mal. A Bíblia, no caso, o livro de Melquisedeque, mesmo retrata isso, que Adão recebia visita dos anjos de outros planetas. E eles trocavam presentes e informações. O livro de Melquisedeque diz isso. Então, se Adão recebia, os outros também receberam. Até o dilúvio. Quando houve o dilúvio, mudou tudo. Por que mudou? Ninguém sabe por que mudou. Mas houve uma mudança e a intervenção dos anjos se tornou mais tímida. As aparições dele se tornou mais tímida. Mas um dia volta de novo. Um dia vai chegar um anjo, descer com sua nave no quintal da sua casa e falar com você. Ah, é o cão, é o Satanás? Pode ser. Porque o cão e o Satanás é um anjo. Né? Agora também tem os anjos de luz, que são os anjos de Deus, que vão recolher as pessoas quando houver o arrebatamento. Não é eles que vão recolher? A Bíblia não fala que ele enviará os seus anjos, chegará até as nuvens e enviará os seus anjos por todo mundo e recolherá tal. É os anjos que vão recolher. Então, um deles vão aparecer e vão recolher pessoas e vamos embora para fugir da destruição desse mundo. Então é o seguinte, deixando bem claro a teoria antes de passar esse documentário e dizer que eu acredito nesse documentário 95%, viu? Eu já assisti ele várias vezes e separei ele para você assistir. Olha bem, as pirâmides teriam sido construídas, preste bem atenção, as pirâmides seriam construídas pelo faraó chamado Saurite, que em hebraico é chamado Enoque. O mesmo do livro da Bíblia, que a Bíblia fala sobre Enoque. E o livro Enoque também. Mesmo que o livro Enoque não está na Bíblia, por causa do sexo dos anjos, mas ele é citado várias vezes na Bíblia. Inclusive textos do livro de Enoque é citado na Bíblia. Aquele texto que diz assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então esse texto está na Bíblia e está no livro de Enoque. Eu já li várias vezes o livro dele e é um livro muito bom, nos dá muitas informações, é um livro diferente. Então, antes do dilúvio, haveria uma sociedade, chamada Sociedade das Pirâmides, espalhada pelo mundo. E aguarde uma nova teoria, que é a teoria do continente adâmico. É um vídeo que eu vou gravar ainda essa semana, sobre uma teoria que eu tenho há muitos anos, antes mesmo de ter internet, através de viagens em sonhos. Eu escrevo livros através de sonhos. Você pode ver aí no meu canal Joyce de Assis. Você entra aí, Joyce de Assis, clica, vai lá e tem o livro Enigma dos Sonhos, Bahia dos Holandeses e outros livros de história que eu escrevo, tudo baseado em sonhos e na história mesmo. Eu sonho, vivo o personagem e escrevo, baseado na história, tanto do sonho quanto a história normal. E houve algumas revelações que eu transformo em teorias, não é Deus falando, não, mas eu sonhei, então eu achei interessante, pesquisei e fiz uma teoria. Então você aguarde essa teoria chamada teoria do continente adâmico. Eu gostaria que você sinalizasse no final desse vídeo, aí colocasse positivo aí a setinha para cima e colocasse um comentário para eu vou ler com carinho, tá certo? Você pode colocar seu comentário. E aqui ninguém quer ser mais sabido que ninguém. Ah, porque eu sou sabido, não sei o que lá, sou sábio, né? Observamos que no passado as pessoas queriam ser mais sábios do que tudo. Ah, porque a gente veio de uma ameba fecal, é Tamoeba colis, é porque o homem veio evoluindo, virou um girino. Quando hoje a própria ciência está notando que não foi bem assim, era tudo fantasia, né? Então tem coisas que a própria ciência notou que é fantasia. Às vezes a gente está assistindo um documentário, aí não, porque há 5 bilhões e 400 milhões de anos essa nuvem de poeira cósmica estava da cor azul, de repente virou amarela. Como é que ele sabe? Ele estava lá para ver? Há 5 bilhões e 400 milhões de anos? E há 8 bilhões e 400 milhões de anos essa pedra virou essa outra pedra. Quem é que estava lá para saber? Você estava lá? Eu? Ele, o cientista, estava? Não estava. Não, é porque através dos estudos, às vezes o cara se perde. E alguns cientistas, eles são mais crentes do que muitos crentes. Que eles acreditam que de uma ameba a gente veio, existiu e viramos ameba, então, e tal.
Muitas vezes existem alguns cientistas que são mentes de ameba. Né? Agora, a Bíblia nunca foi contra a ciência. E a religião dos pré-diluvianos era uma religião misturada com ciência. Era uma religião que tinha ciência e política. A própria religião seria uma espécie de política celestial. Seria lá no céu, seria um tipo assim, um querubim que obedece a um serafim, que trabalha de um jeito, que o serafim é maior do que não sei o que lá, existe uma hierarquia. Então será que a religião seria uma imitação da política do céu? Haveria uma política no céu? Né? Sim, haveria. Porque Lúcifer caiu e levou um bocado de gente com ele. Então houve uma política, houve uma rebelião. Não é um sistema ditatorial. É um sistema onde os anjos têm opinião própria. E esses anjos visitavam as pessoas pré-diluvianas, que era um mundo diferente. Não chovia, subia um vapor da terra, a terra era muito úmida, a camada de ozônio era bem maior. Você pode ver que alguns anos atrás você ficava no sol e o sol não ardia. Hoje você fica no sol, o sol parece fogo, queima você. Então, a camada de ozônio naquela época era bem maior, a pressão barônica era muito elevada. E os cientistas mesmo dizem que quando há uma pressão maior, inclusive a câmara de Barr é uma ferramenta para curar as pessoas. Então os caras estão com doença, passa um tempo dentro da câmara de Barr e aquela pressão faz a doença sair. Então a pressão do ar muito elevada era benéfica. Então a terra era mais viçosa, não tinha sido lavada. O sistema da terra era um suor, um vaporzinho que subia da terra e regava a terra. Não tinha sido lavada por ondas impetuosas. Então, nós encontramos aqui no Nordeste, eu gosto muito de andar no Nordeste, pego minha esposa, meu filho, sai pelo Nordeste. É lindo demais. Tem muitas imagens aí no meu canal do Nordeste, saio por aí sem rumo, dentro dos sertões. Nós encontramos preguiça pré-histórica de 4 metros de altura, 4,5 metros. Então isso aí é quase 10 vezes o tamanho dela hoje. Encontramos tatu, tamanho de um fusca. Isso mostra que o mundo pré-diluviano, ele era mais viçoso, porque não era só dinossauro e animais terríveis. Era o próprio animal que existe hoje, como uma tartaruga, enorme, tamanho de um carro. E um tatu, tamanho de um fusca. Então existia uma época viçosa, diferente, onde os homens falavam com os animais, porque a Bíblia fala que Deus colocou rivalidade entre o homem e o animal só depois do dilúvio. Onde o homem vivia 1000 anos, imagina o cara com 1000 anos. Só que quando Deus percebeu que um camarada com 1000 anos, ele pode destruir mais do que um homem com 1000 anos pode construir. Então ele resolveu dar fim a essa sociedade. Era uma sociedade elevadíssima, de homens que sabiam usar poderes mentais, né, que tinham poderes mentais. Hoje esses poderes estão aparecendo por aí, né? Aquela série na televisão de Super-Humanos retrata sobre pessoas que têm superpoderes, homens matemáticos, homens que conseguem fazer cálculos mais do que um computador, homens elásticos, ou seja, várias capacidades que a gente olha e fica incrível. Homens magnéticos, homens com visão de raio-x, homens com super velocidade. E isso tudo existia no mundo pré-diluviano, com mais ainda força, porque a matéria dava essa força para eles. O cara ali ia comer uma uva. Você pode ver na própria Bíblia, quando Israel chegou em Canaã, um cacho de uva era para 2 homens carregar. Eu queria desafiar qualquer pessoa a me mostrar hoje aonde tem um cacho de uva que são necessários 2 homens para carregar. Não tem, a terra está ficando mais fraca. A terra está ficando mais fraca, os alimentos estão ficando mais fracos e o homem também. Naquela época, antes do dilúvio, a coisa era outra, meu. Eu acho que devia existir cacho de uva enorme, homens enormes, gigantes, gigantescos. Aqui na Paraíba, em Algodão de Jandaíra, foi encontrado homens de 4 metros de altura. Isso depois do dilúvio, né? Eu acho que foi depois do dilúvio. Encontraram a tumba deles agora, né? Ninguém sabe se essa tumba é antes ou depois, dentro de uma caverna, chamada a Caverna do Caboclo. E lá foi encontrado esses homens. Na época foi, do governador Machado, foi catalogado
mas ninguém ligou, foi roubado os ossos, lá não tem mais nada hoje. Até a população de lá não sabe nem que existiu esses homens tão gigantes. Aqui na Paraíba, de 4 metros de altura. O fêmur deles mediam 4 palmos. Isso não é só na Paraíba, isso existe no mundo todo. Mostra que houve um mundo que pereceu. E a Bíblia tinha razão. Eu sei que tem muita gente fanática e doida usando a Bíblia. Mas não é por isso que a Bíblia vai perder a sua veracidade. A Bíblia é um relato importantíssimo, tanto histórico como religioso. E ela relata essa destruição deste povo. Não é porque o filósofo grego disse que existia Atlântida tal, né? Tudo bem, ele disse porque realmente existiu. E quem era Atlântida? Era justamente o continente antes do dilúvio, que tinha esses povos, né, tão sábios, e como lá em Enoque capítulo 2 mostra uma construção que não poderia ser destruída. Então tudo indica que foi justamente as pirâmides. E essas pirâmides tinham conotação com as estrelas, conotação não sei o que lá. Coisas que nós hoje só podemos fazer com equipamento muito evoluído. A olho nu não dá para ver que existe constelação tal, não dá para ver o que a pirâmide mostra. Os pontos cardeais, enquanto a bússola foi inventada há pouco tempo, a pirâmide ela já é apontando para os 4 pontos cardeais. Então eu vou passar esse documentário para vocês. E eu queria que vocês prestassem atenção. E isso não vai abalar a nossa fé em nada. Não adianta os clientes ficarem, oh meu Deus, eu vou morrer, tem extraterrestre, os anjos estão falando, vou morrer. Não precisa isso. A gente tem que ter uma mente aberta. E saber que a Bíblia tinha razão. Eu fico contente, porque eu acredito na Bíblia. E a Bíblia tem razão. A Bíblia dizia que existia uma civilização pré-diluviana. E essa civilização, ela não fala como era, mas está aí na cara, existia aqui na América Latina. Era que abrangia o mundo todo, não era só o povo egípcio, não. Os egípcios que moram lá hoje são outros povos que vieram depois. Os caras que habitaram aquele local e que construíram aquele local já morreram faz tempo. E foi os pré-diluvianos. E Atlântida existiu. E Atlântida, quem era Atlântida? E quem eram os Atlântidos? Atlântida era o povo pré-diluviano, que construíram tudo aquilo com a ajuda dos anjos. Porque os anjos não são um monte de abestalhado celestial. Eu não sei de nada, eu sou um anjo, aleluia, aleluia. Não. Os anjos são homens do céu, que constrói equipamento, que faz equipamento, que tem espada. Tem ou não tem espada? Se você disser que um anjo não tem equipamento, então começa a rasgar a Bíblia. Onde tiver espada, você vai rasgar a folha. Vai rasgar muita folha, viu? O anjo usa espada, usa trombeta. Então o anjo tocou a sua trombeta. E aquilo ali o que é? Tecnologia. Não me espanta saber que um anjo voa, que um anjo tem uma nave, que um anjo pega uma energia e faz uma nave. Ah, pastor, o anjo voa. Por que o anjo precisaria de uma nave? Eu ando. E por que eu preciso de um carro? Porque as distâncias são grandes. Então, fica essa minha opinião e essa minha teoria registrada direitinho, que Atlântida foi construída pelos pré-diluvianos. E Atlântida é justamente onde as pirâmides, essas coisas aí, ela existiu de fato. Tecnologia incrível. Veja só esse documentário, preste atenção.